Nesse vídeo eu vou te mostrar na prática como você declara suas ações no imposto de renda, os proventos que você recebeu, as operações de venda e, além disso, algumas novidades sobre o imposto de renda nesse ano, em relação às criptomoedas, o auxílio emergencial, o prazo de entrega da declaração e muito mais. Então, se você se interessou por esse tema, quer aprender o passo a passo de como declarar suas ações e ficar por dentro dessas novidades, assista esse vídeo até o final que com certeza vai te ajudar. Fala, jovens investidores e investidoras, aqui é Rafael Cauã, esse é o Jovem no Mercado. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E se você se interessa pelo assunto de investimentos, bolsa de valores, renda variável, se inscreva aqui no canal para estar recebendo os próximos vídeos e ative o sininho para estar sendo sempre avisado quando sair um vídeo novo aqui no canal, ok? Antes de começar o vídeo, gostaria de saber de vocês se é a sua primeira vez declarando seu imposto de renda. Coloca aqui nos comentários e caso você tenha alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou estar respondendo todos para vocês. Bom, inicialmente, precisamos entender alguns pontos centrais para a gente conseguir realizar a declaração bem feita. O primeiro ponto é quem deve declarar o imposto de renda. O segundo, quem deve pagar. É comum a gente observar as pessoas confundindo essa questão de quem declara, quando paga. Então eu vou estar explicando para vocês essa diferença. O terceiro ponto, o que você precisa declarar para a Receita. E o quarto, o que você precisa ter em mãos para conseguir realizar a declaração. Inicialmente, eu separei aqui para vocês, no primeiro ponto, quem deve declarar o imposto de renda em 2021. Peguei as regras aqui no site da Receita Federal, que ela disponibiliza, mostrando a obrigatoriedade do envio da declaração para as pessoas que receberam no ano de 2020 mais de R$ 28.559,60 de forma salarial. A segunda obrigatoriedade, recebeu rendimentos isentos não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte superior a R$ 40 mil. Por exemplo, se você recebeu aí dividendos das empresas, de fundos imobiliários, algum tipo de herança, rendimento na caderneta de poupança que superou esses R$ 40 mil. Outra opção é obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto, ou, esse aqui é bem para os investidores, ou realizou as operações em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados. Então, se você investiu na Bolsa de Valores em 2020, qualquer valor que seja, você precisa declarar. Não é um bicho de sete cabeças, vou mostrar para vocês que é um processo mais simples, só é repetitivo, tá? Eu vou mostrar para vocês, vocês vão conseguir declarar tranquilamente. A outra opção é obteve a receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em relação à atividade rural, ou se teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou de... Caraca, velho. A caixinha, velho, tá falando no meio da parada. Mas beleza. Vamos lá de novo. Vamos lá. O último critério aqui é se você teve em 31 de dezembro a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a 300 mil, tá? Então, se você se enquadrar em qualquer um desses critérios, você precisa declarar o seu imposto de renda em 2021 em relação a 2020, tá certo? Vou estar explicando aqui para vocês agora a diferença de declarar e pagar. Então, existe uma diferença grande entre essas duas coisas. Basicamente, a gente é obrigado a declarar, mas não necessariamente a gente é obrigado a pagar o imposto de renda. A gente precisa se enquadrar em algum dos critérios para conseguir e ter que pagar o imposto de renda. E agora, vamos já linkar esse primeiro ponto com o segundo, que é quem deve pagar o imposto de renda em 2021. Basicamente, cada tipo de ativo tem aí uma alíquota de imposto de renda que é preciso pagar e tem algumas regrinhas. Vou falar aqui a maior parte dos exemplos para investidores no longo prazo, tá? O primeiro exemplo é em relação às vendas das ações superiores a R$ 20 mil por mês, que não são isentas de imposto de renda. Então, se for swing trade, ou seja, uma operação que dura mais de um dia, você precisa pagar uma alíquota de 15% sobre o seu ganho. As operações de venda dos ETFs, seja day trade ou swing trade, é cobrado uma alíquota de 15%. No caso dos fundos imobiliários, os dividendos que eles distribuem são isentos de imposto de renda. Mas caso você realize alguma venda, aí você precisa declarar e pagar um imposto de renda aí, uma alíquota de 20%. O terceiro ponto é o que você precisa declarar para a Receita Federal. Bom, você precisa declarar os investimentos que você possui em carteira na data de 31 de 12 de 2020, os proventos que você recebeu ao longo de 2020, e aqui entra os dividendos, juros sobre capital próprio e as bonificações. Terceiro, você precisa declarar os valores recebidos com aluguel de ações, caso você tenha alugado. E quarto, as operações de venda, caso você tenha realizado. E por fim, o que você precisa ter em mãos para conseguir declarar. O primeiro é o informe de rendimentos, que são documentos enviados pelos bancos e escrituradores das ações na Bolsa de Valores
para a sua casa. Eles são enviados aí em formato de carta no seu endereço. Por isso que é importante que você revise lá na sua corretora ou no canal eletrônico do investidor, o SEI, se o seu endereço está atualizado, para você estar recebendo certinho e estar utilizando aqui para declarar o seu imposto de renda. Basicamente, toda empresa listada na Bolsa de Valores tem um banco estruturador e ele é responsável por coordenar eventos corporativos, realizar o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio, além de realizar também o atendimento aos acionistas. Normalmente, os principais bancos escrituradores são o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. Para você descobrir qual é o banco escriturador de cada empresa que você investe, basta estar acessando lá o site da B3, entrar nas empresas listadas, escolher a empresa que você quer e ir na aba Contatos. Lá vai estar escrito o banco escriturador da empresa. Ou também você pode estar acessando o site Fundamentei, colocando o ticker da empresa que você está procurando e bem no iniciozinho vai estar aparecendo lá o banco escriturador. Outro ponto importante em relação aos informes de rendimentos é que caso você não tenha recebido o seu aí na sua casa, basta você estar entrando em contato com o banco escriturador de cada empresa e estar solicitando a segunda via ou solicitando aí o seu informe de rendimentos que eles vão te entregar e te enviar, ok? O segundo documento que a gente precisa ter em mãos são as notas de corretagem, que são disponibilizadas pelas corretoras, mostrando as suas negociações de cada mês. Então você vai estar acessando a sua corretora, procurando uma abinha de imposto de renda ou notas de corretagem mesmo. No caso da CLIA, aparece como nota de negociação. Você vai estar acessando e baixando a de cada mês. E para finalizar, a gente precisa ter o custo de aquisição, ou seja, o preço que você pagou por cada ação e a quantidade. É interessante que você tenha essas informações em algum tipo de planilha especial no seu computador, no Excel mesmo, com a data e as operações que você fez, com a quantidade e o valor que você pagou por elas. Ou também você pode estar consultando o SEI, que é o canal eletrônico do investidor, e consultando os últimos 12 meses das suas negociações. O ideal é que você tenha essa planilha aí para você conseguir ter esse controle com mais facilidade, porque lá no caso do SEI, só é disponível aqueles dados nos últimos 16 meses. Então, se você investe há mais de um ano, fica mais complicado de você ter acesso às operações que você teve há mais de um ano. Então, salve essas informações em uma planilha, bem de forma simples, nada muito elaborado. Basta ter aí as operações que você fez a cada mês, com o custo por ação que você pagou e a quantidade, que vai te ajudar bastante e facilitar a sua vida aí na hora de declarar. Enfim, até aqui te mostrei os pontos principais que você precisa ter em mente para conseguir declarar o seu imposto de renda aí da forma correta. Já as novidades sobre imposto de renda vou estar deixando lá para o final do vídeo, então confere esse vídeo completo que vai te ajudando bastante e ao final eu vou estar falando as novidades para vocês para não acabar bagunçando aqui a ordem. E vou estar iniciando aqui o passo a passo para vocês agora. O primeiro passo para declarar suas ações é baixar o IRPF 2021 e realizar o seu cadastro lá dentro do programa depois que ele estiver instalado. Basta entrar no site da Receita Federal, apertar em Meu Imposto de Renda, apertar em Baixar o Programa, aí você escolhe o sistema operacional do seu computador, se é Windows, se é MacBook ou algo do tipo, e baixa o programa do IRPF 2021. Após abrir o programa, você tem duas opções. A primeira é importar a declaração que você realizou no ano passado, em referência ao ano de 2019, e a segunda é criar uma nova declaração, caso seja a sua primeira vez declarando imposto de renda. Depois, você preenche seus dados na aba de identificação do contribuinte e seleciona em cima Declaração de Ajuste Anual. O segundo passo é entrar no site do canal eletrônico do investidor, o famoso SEI, tá? Então faz o seu login. Caso você nunca tenha acessado, clique em gerar minha primeira senha e faz o seu login. Depois você vai em extratos informativos, clica em negociações de ativos, seleciona a corretora que você comprou as suas ações, filtra a data em 1º de janeiro de 2020 até 31 de dezembro de 2020 e, por último, clica em consultar. Lá vai ter algumas informações importantes como o preço médio de compra das ações e a quantidade. O terceiro passo é a gente já entrando na prática aí dentro do programa da Receita para informar as suas posições em ações no ano de 2020, em bens e direitos, tá certo? Vamos lá.
Você vai na aba Ficha da Declaração, aperta em Bens e Direitos, clica em Novo, digita o código 31, agora você coloca embaixo o CNPJ da empresa. Você aqui basicamente tem duas opções para conseguir encontrar esse CNPJ. Basta você estar acessando o site Fundamentei. Lá no iniciozinho você vai estar encontrando o CNPJ da empresa, assim como o banco escriturador, como eu mostrei para vocês anteriormente, ou no próprio site da B3, tá bom? Você vai estar conseguindo encontrar o CNPJ bem fácil lá no site da B3 também, tá? O ideal que eu aconselho aqui para vocês é que vocês copiem e colhem aqui direto, para você não acabar tendo o erro de digitar errado o CNPJ da empresa e estar dando algum problema posteriormente para você. Vou estar deixando aqui na descrição o link do site da B3 para vocês irem direto lá, selecionar o ticket da empresa e olhar o CNPJ. Na discriminação, vou estar deixando aqui na descrição também uma discriminação sugerida, tá certo? Que é basicamente a quantidade de ações, a razão social da empresa, o ticker da empresa, custodiada na corretora X, pode ser a CLI, a Rico, a XP, o custo médio, que é basicamente o custo médio por ação, ou o famoso preço médio, e também, para finalizar, o custo total. Vale lembrar aqui nesse ponto que caso você tenha empresas distintas na sua carteira, várias empresas, você vai fazer o quê? Você vai preencher cada item para um ativo na sua carteira. Então, se você preencher o primeiro ativo aí com Itaúsa, colocando o CNPJ, o valor, o custo de aquisição e tudo mais, você aperta em OK e beleza, você declarou Itaúsa. Agora você aperta em novo, coloca aí o seu outra empresa, aperta em OK, cria novo e faz isso, esse processo, para cada empresa que você tem em carteira. Caso você tenha ações PN ou ENA de uma mesma empresa, é preciso que você declare de forma diferente, de forma separada, tá bom? Então, basta você apertar em novo e repetir esse mesmo processo para cada empresa e cada tipo de ação, separando elas aí, uma em cada item. Nessa parte, uma dúvida muito comum é como descobrir o custo de aquisição de cada ação. Lembra daquela planilha que eu te falei? Então, ela vai te ajudar bastante nesse momento, porque ela vai ter as informações de quanto você pagou, o preço que você pagou por cada ação e a quantidade. Mas caso você seja de seu primeiro ano, você pode estar utilizando aí também os dados que estão presentes lá no SEI. O custo médio, o preço médio de cada ação e a quantidade. Basicamente, para encontrar o custo de aquisição de cada ação, ou conhecido também como preço médio de cada ação, basta a gente fazer uma média ponderada. Então vamos para o primeiro exemplo. Vamos supor que em janeiro você comprou 200 ações da Lojas Renner por R$ 34,00. Então você teve um total de compra de R$ 6.800. Em fevereiro você foi lá e comprou mais 150 ações por R$ 37,00. Então teve um total de R$ 5.550. O que eu fiz até aqui, a gente pegou a quantidade e multiplicou pelo preço da ação e a gente encontrou o valor total da sua posição nessa empresa. Agora, para você descobrir o preço médio dessas suas ações de Lojas Renner, basta você pegar o total da compra das duas compras que você realizou e somar. A primeira, o total foi R$ 6.800. Eu te expliquei, a gente pega a quantidade e multiplica pelo preço que você pagou por cada ação. Aí deu R$ 6.800 na compra em janeiro, mais R$ 5.500 da segunda compra que fez em fevereiro. Aí você divide pela quantidade total de ações, que são 350. Com esses valores chegamos no preço médio de R$ 35,29. Simples, não é mesmo? Então, vamos agora para o segundo exemplo, envolvendo uma venda durante esse período dessas suas ações. Então, dando continuidade ao primeiro exemplo, mas adicionando uma venda, chegou em março. Isso acontece porque as vendas de ações não interferem no custo de aquisição ou o preço médio, tá bom? Então a gente continua com aquele preço médio das compras. A única diferença, o que muda de fato, é a quantidade final de ações e o valor final total, ok? Agora, com as informações da quantidade e o preço médio, podemos encontrar então o valor total final, multiplicando as ações que restaram, que foi 275, e o preço médio. Então a gente multiplica 275 de quantidade de ações que restaram, vezes o preço médio de R$ 35,29, chegando então a um valor total da sua posição de R$ 9.704,75 em Lojas Renner. Então, recapitulando, você só alterou a quantidade e o valor total final da posição. O preço médio permanece o mesmo, ok? E para a gente descobrir o valor total da posição, como a gente já tinha um preço médio e a quantidade, a gente multiplica os dois e chega no novo valor final da posição, que foi o que restou dessas ações, dessas 275. Então, os valores que a gente vai declarar são as 275 ações adquiridas a um preço médio de R$ 35,29 e o valor total da sua posição de 275 ações deu R$ 9.704,75.
Se você reparou, em todos os momentos que eu citei, eu falei sobre o valor pago pelas ações, e não o valor de mercado das ações. É muito comum as pessoas acabarem confundindo isso, e acabarem informando o valor de mercado daquelas ações, e não é isso, tá? O que importa é o preço que você pagou, de fato, por cada ação. Agora, indo para o próximo campo, na situação em 31/12/2019, você deve preencher com os mesmos valores referentes ao imposto de renda declarado por você no ano anterior para aquele ativo em específico que a gente está declarando aqui agora. Se for um novo ativo que você adquiriu ao longo de 2020, ou também se é a primeira vez que você esteja declarando e entregando a declaração para a Receita, o valor do ano anterior deve ser zero. Já no campo da situação em 31/12/2020, coloca o custo total referente às suas posições. Então, o valor total que você gastou, multiplicando ali a quantidade e o preço médio, você chega no valor total. Esse é o valor que você vai informar na situação em 31/12/2020. Nesse valor total da sua posição, em 31/12/2020, você também pode incluir seus custos com corretagem, taxa de liquidação e os emolumentos, que são considerados como os custos para realizar as operações de compra. Para encontrar esses custos, basta ir na sua corretora e procurar na sua nota de corretagem, que vai estar tudo informado lá certinho para vocês. Eu particularmente não faço isso, não informo esses custos a mais aí, porque a corretora que eu utilizo cobra uma taxa muito baixa, né, quase basicamente zero, e esses taxas de liquidação e emolumentos é um valor muito baixinho e compensa mais para quem realiza mais operações na bolsa ou acaba vendendo com mais frequência para estar batendo futuramente no imposto de renda. Como no meu caso, eu prefiro não declarar isso e não vai fazer diferença nenhuma para mim. O quarto passo é informar e declarar aí os proventos que você recebeu. O primeiro provento que eu vou estar selecionando aqui são os dividendos. Os dados e valores dos proventos que vamos utilizar para informar na Receita são os que estão no informe de rendimento que o banco escriturador enviou para sua casa naquela cartinha que eu te falei. Bom, para declarar os dividendos, vamos na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Selecionamos o código 9, lucros e dividendos recebidos. Agora, coloca o CNPJ da empresa que te pagou esses dividendos e embaixo coloca o valor total que você recebeu ao longo de 2020 dessa empresa. E repita esse mesmo processo para cada empresa que você recebeu dividendos ao longo de 2020. O quinto passo é declarar o juros sobre capital próprio, conhecido aí também como JCP. Aqui é o segundo tipo de provento que a gente vai estar declarando. Lembrando que o juros sobre capital próprio tem a tributação de 15% que já é retido lá na fonte. Então, o que você recebe de valor na sua conta da corretora é o valor líquido, e é esse o valor líquido que a gente vai informar na discriminação. Bom, vamos na aba Rendimentos sujeito à tributação, exclusiva, /definitiva. Selecionamos o código 10, o juros sobre capital próprio. Colocamos o CNPJ da empresa que te pagou. No campo abaixo, a gente coloca a razão social dessa empresa, que a gente pode encontrar lá no site da B3 mesmo. E no valor total você vai colocar o valor líquido que você recebeu, que está sendo informado lá no informe de rendimentos. Basta colocar esse número lá. O sexto passo é declarar o juros sobre capital próprio em trânsito. Esses são os proventos que a empresa informou que vão ser pagos, mas ainda não pagaram de fato. Ou seja, o acionista tem o direito de receber esses valores e por isso é preciso que você declare também. Vamos então na aba Bens e Direitos, código 99, Outros Bens e Direitos. No campo de discriminação coloque créditos em trânsito, tracinho, juros sobre capital próprio a receber, tracinho, razão social da empresa e CNPJ da empresa. Ponto. Aí você pode colocar o valor total que você recebeu, que está lá no seu informe de rendimentos, esse valor, e no campo situação em 31/2/2020, informe o valor que você tem a receber. E você vai fazer essa fichinha aí para cada empresa que você recebeu esses juros sobre capital próprio em trânsito. Nesse sétimo passo, vamos declarar as bonificações, que são o terceiro tipo de provento que a gente vai estar declarando aqui. Vamos então para a aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Colocamos o código 18, incorporação de reservas ao capital, bonificações em ações. Já no campo abaixo, a gente vai colocar o valor referente às bonificações que você recebeu durante o ano de 2020, em relação à ação que você recebeu essa bonificação. Lembrando que os valores recebidos com bonificação devem ser informados conforme o fato relevante divulgado pela própria empresa. Agora, caso você tenha recebido uma bonificação com o número de ações quebrado, exemplo, 4,3 ações, o investidor ganha 4 ações e a empresa vende a parte fracionada e deposita na conta do investidor. Então, esses 0,3 ações, no caso do exemplo, vão ser depositados em forma de dinheiro na sua conta. E esse valor depositado na sua conta deve ser inserido na aba Rendimentos isentos e não tributáveis. Seleciona o código 26, /outros. No campo CNPJ da fonte pagadora e nome da fonte pagadora, você coloca o nome da empresa e o CNPJ. E coloca na descrição que se trata de um ganho referente à venda de resíduos de ações bonificadas. Tá? No campo valor, preenche o valor total recebido em forma de frações das ações bonificadas durante o ano de 2020. O oitavo passo é declarar os aluguéis de ações, né? Como declarar os rendimentos que esses aluguéis te proporcionaram. Antes de tudo, a gente precisa saber
quanto que esses aluguéis nos proporcionaram no ano de 2020. E para isso, vamos lá no SEI, clica em extratos informativos, vai em empréstimo de ativos e depois em informe de rendimentos. Seleciona o ano base de 2021 e baixa o informe de rendimentos. Lembrando que se você alugou suas ações ao longo de 2020, esse aluguel tem cobrança de imposto de renda que segue a tabela regressiva do imposto de renda, como na renda fixa. E já é descontado na fonte, por isso o valor que cai na sua conta já é o valor líquido. Agora que pegamos esses dados aí referente aos aluguéis de ações, vamos lá para o programa da Receita Declarar. Primeiramente, a gente seleciona o código 6, Rendimento de Aplicações Financeiras. No caso, no campo do CPN, no campo do CNPJ da fonte pagadora, e a fonte pagadora é referente à nossa Bolsa de Valores. Então a gente vai preencher com o CNPJ da nossa Bolsa, que é 09.346.601/0001-25, e a sua razão social é B3SA.Brasil Bolsa Balcão. Vai lembrar também que se você alugou várias ações na sua carteira, você não precisa preencher várias fichas dessa. Basta somar tudo e preencher numa única ficha. No ano passo, declara as ações que você vendeu ao longo de 2020. Vou estar citando alguns casos aqui para as pessoas que realizaram operações de swing trade, ou seja, aquelas operações que duraram mais de um dia. Então ela comprou em um dia e vendeu em 2, 3 dias depois. No primeiro caso, é se você vendeu num mês abaixo de R$20 mil e teve lucro. Você não vai precisar pagar o imposto de renda, mas você precisa declarar isso. A gente vai declarar isso na aba Rendimentos Isentos e Não Tributáveis. Você seleciona o código 20, ganhos líquidos em operações até R$20 mil e coloca o lucro que você teve nessa operação. O segundo caso é se você teve lucro ou prejuízo acima de R$20 mil no mês. Então você precisa preencher em cada mês os seus resultados. Você vai na aba Renda Variável, aperta em Operações Comuns / Day Trade, entra no mês que você teve o prejuízo ou você teve lucro, seleciona o valor e ao final ele já vai selecionar o quanto que você tem que pagar na DARF. Então se você vendeu mais de R$20 mil e obteve lucro, você tem que declarar o imposto de renda e pagar esse imposto de renda que é de 15%, preenchendo a sua DARF, pagando até o último dia do mês seguinte. Como você na teoria já deve ter pago a DARF, e para você não ser cobrado de novo, você confere se a alíquota de imposto a pagar está certa. Daí você informa o valor que você já pagou na DARF em imposto pago, e isso evita que você pague o imposto duas vezes. Além disso, caso você tenha vendido abaixo de R$20 mil ou acima de R$20 mil e teve prejuízo, também precisa preencher nessa parte, porque pode abater os seus lucros aí futuramente. E vale lembrar aqui que o imposto de renda variável é só para aquelas pessoas que venderam alguma ação no ano de 2020. Se você é barril de raiz mesmo, você não vendeu, então você não precisa passar nem perto dessa aba renda variável. Por fim, depois de ter seguido esse passo a passo para declarar suas ações, trouxe aqui as novidades para vocês no imposto de renda em 2021. A primeira novidade é que as criptomoedas que já eram declaradas segundo a legislação, agora a Receita Federal criou 3 tipos de criptoativos para essa declaração. Há 3 novos códigos lá. O código 81, que é o criptoativo Bitcoin. O segundo código, que é o 82, outros criptoativos do tipo moeda digital, altcoins como Ethereum. E o 89, os demais criptoativos. A segunda novidade é que os contribuintes que receberam o auxílio emergencial por conta da pandemia são obrigados a declarar o imposto de renda da pessoa física, mas nem todos são obrigados a declarar, tá? Por quê? Apenas aqueles que tenham recebido, junto com o auxílio, outros rendimentos tributáveis em valor anual superior a 22.800, estima-se que cerca de 3 milhões de declarações em nível nacional possuem algum tipo de devolução a ser feita. A terceira novidade que eu separei aqui para vocês é 47,76 centavos que devem declarar. O contribuinte que tiver rendimento maior que esse valor deve devolver o auxílio emergencial. É o prazo de envio que terá início aí em 1º de março e vai até então até 30 de abril de 2021. Tá? E aparentemente não será como no passado, que eles acabaram prorrogando o prazo por conta da pandemia. Eu vi ontem uma informação a respeito desse ponto aqui do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda de 2021, que ele foi aprovado para prorrogar o Imposto de Renda esse ano, mas só que só foi aprovada na Câmara. Então tem outro processo para ir para o Senado, então vou falar aqui para vocês o que a gente tem certeza. Então faz a sua declaração com o intuito de acabar até o dia 30, tá bom? Até o dia 30 de abril. Se passar disso, você já vai estar com a feitinha e tudo certo. E a quarta e última novidade é que as restituições serão pagas mais cedo, em 5 lotes, como aconteceu no ano passado. O primeiro lote será liberado já em maio, no dia 31. Enfim, jovens, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz com bastante carinho, peguei muito material, estudei bastante, peguei os pontos principais, tentei deixar o passo a passo mais simples possível, que vocês possam aplicar e bem prático. Peguei essas novidades aqui para vocês, que são notícias importantes para você ficar por dentro. E deixe seu comentário aqui embaixo desse vídeo se esse conteúdo te ajudou, porque assim o YouTube entende que esse é um bom conteúdo e vai estar levando para mais pessoas
levando para mais investidores. Isso vai ajudar esses outros investidores a declararem o imposto também da forma correta e vai estar dando uma força muito grande aqui pro canal. E agora é o seguinte, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela. Um só te recomendando e outro é o YouTube. Vai lá assistir, com certeza vão te ajudar na sua jornada como investidor. E até o próximo vídeo, jovens. Tamo junto!